Cara, então, vamos lá. É, Vamos falar o lance primeiramente sobre o Neymar, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito ruim. A gente gosta de pegar certos camaradas e torná-los vilões para ter sempre o que falar. Isso eu falo que o jornalismo, seja o esportivo, seja o jornalismo tradicional, ele precisa da notícia ruim, né? Porque se não tiver o ruim, metade dessa galera não trabalha, né? Eu costumo falar que eu falo isso no trabalho aqui em relação à prefeitura, se melhorar, vai piorar para muita gente. Isso é o que acontece. Então, isso se aplica, né? Aí você vai virar para onde que você se aplica isso? Isso se aplica ao Santos. Se melhorar, piora para muita gente. Aqui eu estava conversando recentemente com um amigo vascaíno, que parece que o filho do Eurico ainda está dentro do corporativo de São Januário, né? E eu virei para ele e falei o seguinte, falei, irmão, enquanto não tirar esse braço cancerígeno que existe dentro do Vasco, meu irmão, não adianta, pode vir 10 Pedrinho, não vai conseguir trabalhar. E isso se aplica ao Santos, isso se aplica ao Internacional, isso se aplica ao São Paulo, e isso se aplica ao Corinthians. É o que a gente conversa direto. Eu, particularmente, converso muito com o Matheus em relação a isso. Então, essa frase, se melhorar, piora para muita gente, se aplica nessas ocasiões que eu falei. De fato, fico triste pela queda do Fortaleza, mais uma vez. Quando foi anunciado Martim Palermo, eu fui buscar, né? E não tive boas recomendações, né? Por números, um trabalho ruim, por números, um treinador ruim. Porém, antes de falar qualquer coisa, eu esperei. E nessa que eu esperei, eu me surpreendi. Um bom treinador gosta de jogar futebol. Acredito eu que o material humano que ele tem aqui no Brasil seja infinitamente melhor do que ele teve nas suas passagens no México, no Chile, no Paraguai. E isso a gente sabe que influencia muito. Tá aí. O Vojvoda se aplica ao Martim Palermo, um bom treinador, gosta de jogar futebol e teve a cereja do bolo, que era o Neymar. Provavelmente alguém deve ter conversado com ele. A recuperação do Neymar foi excelente, mesmo a gente sabendo que ele veio no sacrifício, né? A gente sabe que ele jogou com o joelho amarrado, de repente sobre medicações. Quem jogou bola sabe, né? A famosa infiltração. E agora vai passar por uma artroscopia e torcer para voltar o quanto antes. O Inter, né? Cara, o Inter deu uma sorte absurda. Posso falar que foi uma sorte absurda. Porque, minimamente, se o Bragantino faz um pouquinho de jogo duro, o Inter tinha caído. Um time. Não digo que o Inter é ruim. Tecnicamente, separado, é um time bom. Porém, coletivamente, não deu liga. É um time velho, é um time lento, mas é um time tecnicamente bom. Mas pro coletivo, ficou complicado. O Abel Braga fez algumas mexidas e conseguiu a vitória. Cara, sobre a Série B, vocês falaram, né? Sobre a Série B, dois cearenses fortes, tá? Eu acredito que o Fortaleza vai continuar com a postura que o subiu e o que fez permanecer, o que fez chegar numa Libertadores. Não é porque você caiu que o trabalho é ruim, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Caiu porque foram feitas escolhas de repente equivocadas, né? De repente, de repente não, né? Os 10 jogos que teve com o Renato Paiva acabaram que maltrataram muito esse time do Fortaleza, né? Porque dos 10 jogos que teve o Renato Paiva, perdeu 8. Então, porra, num Campeonato Brasileiro, onde o detalhe é crucial, foi o que, de repente, o que rebaixou
o Fortaleza. O Ceará se aplica ao Léo Condé, um bom treinador, porém o Ceará é um time ruim. Ah, ficou fora. Ficou fora durante boa parte, foi líder, nem que seja por uma rodada, ok. Só que o material humano do Ceará é um material humano ruim, né? Um time ruim, um time fraco. E mingou esse meio de tabela para cá, mingou, irmão. Era fatalmente, a gente estava só esperando o Ceará entrar na zona de rebaixamento, que não aconteceu na última rodada. E foi aquilo que eu e o Matheus falamos em algumas lives passadas. Que, se o time ganhar duas, tá ruim de ganhar uma. Então, meio que foi acontecendo isso. E o Ceará não pontua, perde, empata, enquanto tá todo mundo aqui ganhando pontuação. Juventude, eu acredito que o Caprini fique, né? Apesar de ter recebido uma sondagem do Remo, mas eu acho que o Caprini fica, não vai abandonar o projeto, porque o projeto, quando o Caprini chegou, o Juventude já estava rebaixado tecnicamente, saberia-se que não tinha força, teria que renovar o elenco para disputar a Série B. Então eu acho que fica. Cara, já o Sport eu já não sei não, tá? O Sport, acho que essa galera vai embora. Tem um garoto de 17 anos no Sport muito bom, não vou me lembrar o nome dele agora. Ele é titular da seleção sub-17, capitão também. O garoto é bom. Como é que é o nome? Tá mudo. Então, tipo assim, já tem alguns clubes já atrás do garoto. O moleque é bom, né? Não vai jogar a Série B, fatalmente. Os empresários não vão deixar. E o Sport eu não sei se vai ter força, não. O pronunciamento do presidente da federação no início do ano foi forte, né? Foi meio que deu uma complicada pro Sport pernambucano. Mas é um time de camisa, né? É um time de camisa, pesa muito. E aí eu fico com o que o Alex falou, né? O Alex Cabeça, do Operário. O Sport, ele entra naquela galera da Série B que tem condição de buscar jogadores melhores. Então, meio que se tiver humildade e força de vontade, acredito que consiga montar um bom time e retornar à Série A no próximo